Você já se sentiu como se estivesse além do alcance de Deus? Como se seus erros, suas falhas e suas decisões erradas fossem tão grandes que não houvesse mais caminho de volta para a misericórdia divina? Talvez você tenha olhado para o seu passado e se perguntado: será que realmente posso ser perdoado? A verdade é que todos nós, em algum momento, já nos questionamos sobre isso. É natural duvidarmos da graça de Deus, principalmente quando nossos próprios erros parecem insuperáveis. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira natureza do perdão de Deus não depende de quão bons ou merecedores somos, mas sim da sua graça infinita e misericordiosa? Neste vídeo, vamos desmistificar 7 mitos sobre quem realmente merece o perdão de Deus e por que você, independentemente do seu passado ou da gravidade dos seus erros, pode experimentar a verdadeira transformação que vem do seu perdão. Ao longo dessa jornada, você vai descobrir que a graça de Deus é mais profunda do que imaginamos, mais acessível do que pensamos e disponível para todos. Se você já se sentiu perdido ou distante, saiba que há sempre uma oportunidade de recomeço. Vamos juntos entender a verdade por trás dos mitos que muitas vezes nos afastam de Deus e como podemos encontrar consolo na certeza de que o perdão dele está ao alcance de todos. Fique comigo e descubra como o perdão de Deus pode transformar a sua vida, não importa onde você esteja agora. Eu entendo o que você está sentindo. Já estive no lugar onde a dúvida e a insegurança sobre o perdão de Deus tomaram conta de mim. Olhei para minha vida e pensei: como posso me aproximar de Deus depois de tudo o que fiz? Talvez você se sinta assim agora. Aquele peso de achar que seu passado, suas escolhas, seus pecados são grandes demais para que Deus possa perdoar. Mas, ao longo da minha caminhada, algo profundo aconteceu. Deus me mostrou que o perdão dele não está atrelado ao quanto merecemos, mas sim à sua infinita misericórdia e graça. Percebi que todos nós, em algum ponto, erramos. A diferença é que, quando buscamos a ele com sinceridade, o perdão se torna possível, sem nenhuma condição além da nossa disposição de mudar. E talvez você também tenha se afastado de Deus, pensando que não é digno da sua graça. Mas aqui está a boa notícia: não existe ninguém além do alcance do perdão de Deus. Não importa o quanto você se sinta perdido ou distante, ele está sempre pronto para te receber de volta. Ao longo deste vídeo, vamos descobrir juntos que o perdão de Deus não se limita aos bons ou aos perfeitos. Ele é para todos, mesmo para aqueles que se acham incapazes de ser perdoados. Vamos explorar esses mitos que muitas vezes nos impedem de aceitar o perdão divino e como podemos nos libertar deles. Agora, vamos começar nossa jornada de descoberta, desafiando os mitos que nos impedem de vivenciar o perdão que Deus tem para nós. Mito 1. Deus só perdoa quem merece. Um dos maiores mitos que encontramos é a ideia de que Deus só perdoa quem merece. Crescemos ouvindo que o perdão de Deus depende do quanto somos bons ou corretos, mas esse conceito está completamente errado. A Bíblia nos mostra que, muitas vezes, Deus escolhe perdoar pessoas que, aos olhos humanos, não mereciam esse perdão. Um exemplo poderoso disso é a vida de Paulo, o apóstolo. Antes de sua conversão, ele perseguia os cristãos e os colocava em perigo, até que teve um encontro transformador com Jesus. Em 1 Timóteo 1:15-16, Paulo diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo acreditava que seu passado o desqualificava, mas Deus o perdoou e o usou poderosamente para espalhar o Evangelho. Deus não olha para o que fizemos, mas para o que ele pode fazer em nós quando nos arrependemos sinceramente. O perdão de Deus não é sobre merecimento, é sobre graça. Agora, pense nisso. Se Paulo, um dos maiores perseguidores da igreja, foi perdão, quem somos nós para duvidar da graça divina? O perdão de Deus não tem limites, e você não está além da sua misericórdia. Mito 2. Alguns pecados são imperdoáveis. Outro mito que muitas vezes nos impede de buscar o perdão de Deus é a ideia de que certos pecados são imperdoáveis. Você já se sentiu assim?
como se tivesse cometido algo tão grave que nunca seria perdoado. Para muitas pessoas, o pecado do assassinato, do adultério ou da traição é o ponto onde acreditam que o perdão de Deus não chega. Mas a Bíblia nos conta a história do ladrão na cruz, que teve uma vida marcada por escolhas erradas, mas no final de sua jornada, ele foi perdoado por Jesus. Quando ele pediu a Jesus, "Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino", Jesus respondeu, "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23:43. Jesus não disse, "Você cometeu muitos erros, não pode ser perdoado." Ele simplesmente o perdoou, mostrando que nenhum pecado é grande demais para a graça de Deus. Mesmo que você tenha cometido algo terrível, o perdão de Deus é mais forte do que qualquer erro que você tenha cometido. Mito 3. O perdão de Deus depende das minhas boas obras. É comum pensar que, para sermos perdoados por Deus, precisamos primeiro nos tornar pessoas melhores, melhorar nosso comportamento ou fazer boas ações. Porém, isso não é o que a Bíblia ensina. O perdão de Deus não é uma troca de boas obras por perdão. É um dom imerecido que só recebemos através da fé. Um excelente exemplo disso é a história de Zaqueu, o cobrador de impostos, que não era uma pessoa moralmente exemplar. Porém, quando Jesus o chamou, Zaqueu imediatamente se arrependeu. E Jesus o perdoou sem pedir que ele tivesse uma lista de boas ações. Em Lucas 19:09, Jesus diz, "Hoje houve salvação nesta casa, antes mesmo de Zaqueu tomar qualquer atitude para provar seu arrependimento." Isso nos ensina que não podemos comprar o perdão de Deus com nossas boas ações, mas sim aceitá-lo com humildade e arrependimento genuíno. Mito 4. Deus perdoa, mas ainda guarda rancor. Muitas vezes, pensamos que, embora Deus nos perdoe, Ele ainda guarda ressentimentos, que Ele nos relembra de nossos pecados. Mas a realidade é que, quando Deus perdoa, Ele o faz completamente, sem guardar rancor ou mágoa. Em Jeremias 31:34, Deus declara, "Eu os perdoarei todos os seus pecados, e não mais me lembrarei deles." Quando Deus nos perdoa, Ele não nos julga mais por aquilo que fizemos, e não nos faz lembrar constantemente do nosso erro. Ele nos oferece um perdão completo e incondicional. Esse mito é especialmente perigoso porque nos impede de aceitar totalmente o perdão de Deus. Se você ainda se sente culpado, lembre-se de que, quando Deus perdoa, Ele apaga a dívida. Não carregue a culpa que Ele já perdoou. Mito 5. Preciso ser perfeito para buscar o perdão. Outro erro comum é a crença de que, para receber o perdão de Deus, precisamos primeiro alcançar a perfeição. Mas, na verdade, Deus não exige perfeição para nos perdoar. Ele quer um coração sincero, disposto a se arrepender. A parábola do filho pródigo é um exemplo claro disso. O filho foi embora, desperdiçou sua herança, mas quando se arrependeu e voltou para casa, o pai não o repreendeu nem pediu que ele fosse perfeito antes de ser aceito de volta. O pai simplesmente disse, "Trazei depressa a melhor veste e vesti-lo." Lucas 15:22. Deus nos aceita com nossas imperfeições. Ele só espera que nos arrependamos e busquemos a sua ajuda para mudar. Mito 6. O perdão de Deus não é para mim. Muitas vezes, acreditamos que o perdão de Deus é para outros, não para nós. Talvez você pense que suas falhas são tão grandes que Deus jamais poderia perdoá-lo. Mas isso não é verdade. Maria Madalena, uma mulher de quem Jesus expulsou 7 demônios, é um exemplo de alguém que, à luz dos padrões da sociedade, estava além da redenção. Mas Jesus a perdoou e a acolheu. Ele não vê os pecados do passado como um obstáculo para oferecer sua graça. Se ele perdoou Maria Madalena, ele também pode perdoar você. Mito 7. Deus me perdoou, mas eu não posso perdoar a mim mesmo. O último mito é o mais difícil para muitas pessoas. Embora saibamos que Deus nos perdoou, muitas vezes temos dificuldades para perdoar a nós mesmos. Se Deus pode perdoar você, por que você se recusa a fazer o mesmo?
A história de José, que perdoou seus irmãos mesmo depois de todas as traições, é uma lição poderosa. José compreendeu que, ao perdoar, ele se libertava da dor e da amargura, permitindo que a cura acontecesse. Em Gênesis 45:5, José diz: Agora, não vos entristeçais, nem vos arrependais, foi para a salvação que Deus me enviou adiante de vós. Agora que desmistificamos esses mitos sobre o perdão de Deus, é hora de refletirmos sobre o que isso significa para as nossas vidas. Se você está ouvindo essas palavras, é porque Deus está lhe chamando para viver essa liberdade. O perdão de Deus não é algo distante, algo que está reservado para outras pessoas. Ele é para você também. Lembre-se do que a Bíblia nos ensina. Ninguém está além do alcance do perdão de Deus. Não importa qual tenha sido seu erro, não importa quantas vezes você tenha falhado, o perdão está disponível para todos aqueles que buscam sinceramente. Deus não está esperando que você seja perfeito. Ele está esperando que você se arrependa, que peça perdão e que viva uma nova vida. Agora que você conhece a verdade sobre o perdão de Deus, qual será o seu próximo passo? Eu te convido a refletir sobre sua jornada espiritual e buscar a paz que vem do perdão divino. Se você ainda carrega o peso da culpa, saiba que há liberdade em Jesus. E, mais importante, compartilhe essa mensagem com aqueles ao seu redor, pois todos precisam saber que o perdão de Deus é para todos, sem exceções. Se você se sentiu tocado por este vídeo, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe com amigos e, juntos, vamos viver o poder do perdão de Deus.